dia a todos. Sejam bem-vindos à Conferência de Divulgação dos Resultados do quarto trimestre de 2024 da Neo Energia. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que essa conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.neoenergia.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível também fazer o download da apresentação no link enviado pelo chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Neoenergia, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Neoenergia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A apresentação será conduzida pelos senhores Eduardo Capelastegui, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Passo agora a palavra ao senhor Eduardo Capelastegui. Muito obrigado, operadora. Bom dia. Gostaria de agradecer a todos por estarem conectados hoje aqui para a apresentação de nossos resultados do quarto trimestre e do ano de 2024. Sou Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia, e mais uma vez estamos muito orgulhosos do que iremos compartilhar aqui com todos vocês. Están aquí conmigo Solange Ribeiro, directora vicepresidente, Leonardo Gadela, CFO, Giancarlo Bassão, director executivo de operações, Juliano Pansanato, director executivo de control patrimonial e planejamento, e Renato Gosa, nosso diretor de RI. Farei uma apresentação breve, passando pelos principais destaques do período. Logo, Leonardo apresentará com mais detalles os resultados. Enseguida pasaremos às perguntas e respostas e, ao final, fecharei com as conclusões. Iniciando a apresentação na slide número 3, temos os destaques do resultado do quarto trimestre e também do ano 2024. A energia injetada, considerando a geração distribuída, performou muito bem em nossas áreas de concessão, principalmente pelas maiores temperaturas e também pela atividade econômica, crescendo 2% no trimestre e 6,1% no ano 2024. Mais uma vez, fechamos um ano entregando excelência e eficiência na parte operacional. A qualidade do serviço prestado nas nossas áreas de concessão foi, sem dúvida, um destaque, com excelente desempenho no combate às perdas, no controle da inadimplência e tendo todas as distribuidoras da Neoenergia atendendo as metas da ANEEL de enquadramento dos conxuntos nos parámetros de DEC e FEC. E tudo isto sin presións extraordinarias de OPEX, ya que fechamos 2024 con as despesas controladas, crecendo 2% no trimestre e 4% no ano 2024, o que mostra, máis unha vez, o suceso de noso modelo de operación primarizado. Ya o EBITDA atingió 3,1 billones no trimestre, no cuarto trimestre, presentando un crecimiento de 8% y un montante de 12,5 billones de reais no ano,
crecendo 1%, onde a entrada en operación das líneas de transmisión, o crecimiento de mercado y a eficiencia no OPEX permitirán compensar o impacto de un IGPM negativo, los reajustes tarifarios das distribuidoras, e a mudanza de contrato de Termopernambuco. Na frente de crecimento, merece destaque nosa capacidade de execución reflectida nun CAPEX realizado de 9,8 billones de reais, que nos leva a unha expresiva base líquida de activos en distribución superior aos 40 billones de reais. Os avances nos proxectos de transmisión foran outra marca do ano 2024. Liberamos 300 millones adicionais de RAP, con a entrada en operación de varios lotes, terminando o ano con 1 billón de reais de RAP liberada en operación. Outra grande conquista que tivemos en 2024 foi a anticipación do contrato de reserva de capacidade de Termopernambuco. Como saben, a usina venció un contrato de leilón de reserva en decembro de 2021 que comenzaría en junio del 26 y conseguimos anticipar las mismas condiciones para el 1 de octubre de 2024, adicionando 21 meses ao contrato y evitando así que a planta ficase descontratada durante ese periodo. Por fin, en relación ás iniciativas de rotación de activos, ficamos moito satisfeitos con a exitosa operación de venda de nosa participación na usina de Baixo Iguazú, con un enterprise value de 1,4 billones de reais. A continuación voy a entrar un pouco máis de detalle desta operación. Pasando para a slide número 4, trouxemos aquí unha breve retrospectiva do que ten sido nosa actuación na frente de rotación de activos nos últimos 3 anos. Con a OPA de Energía Pernambuco e o swap de activos con Electrobras en 2022, pasando pela operación con GIC en 2023, a OPA de Energía Coserni en 2024 e agora, máis recentemente, a venda da usina Baixo Iguazú. Con todos estes movimentos, temos buscado desalavancar a compañía, creando valor para nosos accionistas a través de unha alocación de capital eficiente. A disciplina de alocación de capital practicada nos últimos leilões de transmisión tamén é unha mostra importante desta creación de valor. Como dice, ficamos moito satisfeitos con a transacción de Baixo Iguazú, na cual vendemos nosa participación de 70% por un enterprise value de 1,4 billones de reais, sendo 1 billón de reais de equity value. Este valor corresponde a un múltiplo de 11,2 veces enterprise value EBITDA, que, como saben, es un múltiplo ben acima do mercado e ben acima das operações precedentes. O impacto na alavancaxe da Neoenergia non é moito material, estamos falando de 1,4 billones, e el Covenant terá unha reducción tamén pequena de 0,00 veces, mas lo importante é a mensaxe. A mensaxe é moito robusta, ya que mostra como na Neoenergia continuamos olhando constantemente a optimización de noso portfolio de activos e a aceleración de noso proceso de desalavancaxe. Vamos agora na slide número 5 para ver o status dos lotes finais de transmisión. Comenzamos pelos lotes de decembro de 2018, onde seguimos avanzando en Guanabara con 94% de avanzo físico e que terá a liberación actual de súa RAPI na orden de 165 millóns de reais no primeiro semestre deste ano 2025. Ya estamos con un tramo concluido y energizado, en cuanto otro tramo se encuentra en implantación. En Vale Itajaí, que estamos con 82% de avanzo físico de obra, tenemos ya 60 millones de RAPI liberada, o que corresponde a 22% da RAPI total, e iremos concluir o proyecto no segundo semestre de 2025, cuando liberaremos máis 210 millones de reais, llegando a unha RAPI total do lote de Vale Itajaí de 270 millones de reais no final deste ano. O terceiro lote, o lote de Morro de Chapeu, cuyo avance físico ya alcanza 97%,
conta con 105 millóns de RAPI ya liberada, que representa 47% da RAPI total, e liberaremos máis 112 millóns de RAPI no primeiro semestre deste ano. Sobre os lotes gaños no leilón de junio de 2022, só resta entregar o lote 2 de Alto Parnaíba, o maior de todos, con quasi 4 billóns de investimento. Todas as frentes de obra están con un excelente ritmo e ya alcanza 60% de avanzo. Temos neste lote 8 millóns de RAPI liberada e o restante de 400 millóns de RAPI serán liberados ao longo do segundo semestre deste ano 2025. Por tanto, y como comenté, a lo largo de 2024 liberamos 300 millones de RAP, llegando a una RAP total de 1 billón. Y con las liberaciones programadas a lo largo de 2025, iremos finalizar nuestro ciclo de investimentos en transmisión, atingiendo a relevante marca de 1,9 billones de RAP liberada en diciembre de 2025. Eso supone que ya en 2026 estaremos facturando 100% da RAPI, como falei, un valor perto dos 2 billones de reais. Bom, agora vou pasar a palabra para nosso CFO, Leonardo, que nos vai fornecer máis detalles de nosos resultados do quarto trimestre e também do ano 2024. Leo, por favor. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Vou iniciar a análise do resultado no slide 7, onde vemos o resultado consolidado da Neoenergia no quarto trimestre e no ano. A evolução da margem bruta no trimestre foi de 15%, contra o quarto TRI de 23, alcançando 4 bilhões 720 milhões. E esse aumento se explica pelo maior mercado nas distribuidoras e também pelo maior VNR. Continuamos apresentando uma disciplina de custos bastante forte, com crescimento de apenas 2% no trimestre, desconsiderando os efeitos positivos não recorrentes de 2023, e no ano esse crescimento foi de 4% apenas. O EBITDA apresentou um crescimento de 8% no trimestre, e já o EBITDA da Caixa, uma redução de 6%, alcançando 2 bilhões 838 milhões, reflexo do reajuste negativo pelo IGPM, conforme o Eduardo já antecipou, das distribuidoras, e também no novo contrato de Terra Pernambuco. O EBITDA de redes representou 90% do EBITDA consolidado de 2024 e o de geração e clientes 10%. O lucro líquido da Neoenergia no trimestre foi de 852 milhões de reais e, ajustando esse lucro pelos eventos não recorrentes de 23 e 24, ele apresenta uma queda de 5% no trimestre e se mantém estável na comparação de ano contra ano. Passando agora para o slide seguinte, de CAPEX, no trimestre, como já antecipado aqui pelo Eduardo, realizamos um total de 3 bilhões, totalizando 9,8 bi no ano, portanto, cumprindo o nosso plano de investimento. Como nos últimos trimestres, o CAPEX foi praticamente todo em redes, representando 98%. No ano, os destaques foram 5,4 bi em distribuição, na expansão e melhoria de rede, e 4,1 bi no avanço das obras de transmissão. Seguinte slide, entrando agora na performance operacional do segmento de redes. No slide 10, vemos a variação da energia injetada nas nossas 5 distribuidoras, como já divulgado ao mercado, continuaram apresentando um bom crescimento no trimestre, puxado principalmente pelas temperaturas mais altas, mesmo na comparação com o quarto TRI de 23, que já tinha sido um trimestre muito forte. No consolidado, o crescimento foi de 2,1% na comparação com o mesmo trimestre de 23 e 5,8% no ano, incluindo geração distribuída. O número total de consumidores atingiu 16,6 milhões, portanto, um incremento de 292 mil novos clientes nos últimos 12 meses. Passando para a performance de perdas, slide 11, tivemos um trimestre com uma boa evolução no índice de perdas, já que todas as distribuidoras apresentaram redução de perdas na comparação com o trimestre anterior, e também seguimos com perdas bem controladas em todas as distribuidoras em relação ao limite regulatório. No slide 12, observamos que no quarto TRI de 24, a PCLD alcançou 131 milhões, portanto, se manteve bem controlada em relação aos trimestres anteriores. E nos gráficos abaixo, vemos que o índice de arrecadação apresentou também uma boa trajetória em todas as díscos em relação aos últimos trimestres.
No slide 13, passamos aqui para os indicadores de qualidade de DEC e FEC nas nossas distribuidoras, que seguem com uma trajetória de queda e todas elas perfeitamente enquadradas nos patamares regulatórios. Além disso, trazemos aqui um dado novo, em que todas as 5 distribuidoras apresentaram um percentual de conjuntos enquadrados acima da meta ANEEL, tanto em DEC como em FEC. Entrando agora no slide seguinte, slide 14, no resultado do negócio de redes, observamos que no quarto trimestre tivemos uma evolução de 21% na margem bruta, explicada pelo mercado e pelo maior VNR. As despesas operacionais no trimestre apresentaram um crescimento de apenas 1%, portanto, uma performance muito boa. O EBITDA de redes cresceu 32% e o EBITDA da caixa de redes alcançou 2.513 bilhões, 2% abaixo do quarto trimestre de 23, reflexo do reajuste negativo da parcela B pelo IGPM, conforme já mencionado. E no ano, o EBITDA da caixa de redes cresceu 3%. No quadro abaixo, vemos a abertura entre distribuição e transmissão, onde o EBITDA da caixa de distribuição caiu 3% e o EBITDA e o de transmissão apresentou um aumento de 15%. O EBITDA de transmissão pro forma, que seria sem a venda dos lotes para o GSI, teria crescido 29% no trimestre e 40% no ano. Passo agora para o slide 16, onde entramos aqui no segmento de geração e clientes, e temos aqui o resultado que consolida os segmentos de renováveis e liberalizado. Nesse quarto trimestre, o EBITDA desse segmento foi de 36 milhões, impactado negativamente pela operação de venda da usina de Baixo Iguaçu. E no quarto trimestre de 23, o EBITDA de hidráulica foi impactado positivamente por conta da permuta dos ativos com a Eletrobras. Portanto, excluindo esses one-offs, a variação foi negativa em 22%, por conta de Terpernambuco, que em 23 estava sob o contrato anterior, que possuía uma margem bem superior. No lado direito, temos a abertura por linha de negócio. Vemos aqui o EBITDA de hidráulica no quarto TRI foi de menos 226, sendo a variação explicada pelos one-offs que eu já comentei. O EBITDA de eólica no quarto trimestre foi de 263 milhões, portanto, um crescimento de 17% em relação ao quarto TRI de 23, em virtude do êxito de um claim da ordem de 80 milhões junto ao fornecedor de equipamentos. O EBITDA de solar no quarto TRI foi de 6 milhões, uma redução de 5 milhões devido a maiores custos com compra de energia no trimestre pelo complexo de Luzia. E já o EBITDA de Terpernambuco foi levemente negativo em 8 milhões, em decorrência basicamente dos testes que a usina precisou fazer como exigência do regulador, a fim de atender o início do novo contrato. E, por fim, o negócio de cliente, que apresentou um EBITDA no trimestre de 7 milhões, um crescimento de 71% em relação ao trimestre passado. Eu passo agora para o slide 18, para falar aqui da nossa estrutura de capital. Podemos observar que encerramos o quarto TRI de 24 uma dívida líquida de 43,2 bi, portanto, cerca de 1 bi acima do trimestre anterior, justificada pelo ritmo acelerado de CAPEX. A nossa relação dívida líquida EBITDA fechou em 3,45 vezes, portanto, um pouco acima do trimestre anterior, e vale dizer aqui que se não fosse a operação de venda de Baixo Iguaçu, que foi bucada nesse trimestre, teríamos terminado o ano com 3,38 vezes dívida líquida EBITDA, ao invés de 3,45. A estrutura da nossa dívida ela segue muito confortável, com prazo médio de 6,3 anos e bastante diversificada em termos de fontes e indexadores, além de spreads bastante competitivos. Um outro destaque também é o perfil da nossa dívida, que hoje está com 52%, atrelado ao IPCA, que nos posiciona muito bem para esse período de Selic elevada, que ainda deve persistir ao longo de 2025. Dito isso, eu passo a palavra para a operadora para abrir para o Q&A. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior da tela, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então,
Você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Mário Alberto Pinto, do Banco Safra. Mário, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Mário, pode prosseguir, por favor? Oi, pessoal, bom dia. Tenho duas perguntas com relação a primeira aqui com relação à alocação de capital. Dado esse desinvestimento aí em Baixo Iguaçu, vocês enxergam novas oportunidades aí para desinvestimentos? E a segunda seria com relação ao status do processo de renovação das concessões de distribuição. Se vocês poderiam passar um update para a gente com relação ao tema. Obrigado. Ok, Mario, muito obrigado pelas perguntas. Bom, comenzando pela primeira, novos desinvestimentos. Como vocês sabem, temos a parceria com JC, que están funcionando muito bem, tanto na operação daqueles primeiros lotes que foram vendidos, mas tamén los novos lotes que están entrando, que ya entraron en operación. De fato, agora estamos en negociación de Itapuana, y a lo largo de 2025 pues, van a ir entrando en operación varios lotes grandes, como eu falei para vocês, Guanabara e Morro Chapeo no primer semestre, aí estamos falando de casi 3,5 billones, e Alto Parnaíba e Valeta aí no segundo semestre, que aí estamos falando de quase 7 billones de investimento. ¿No? Entón, un claro frente de ese investimento es la parcería con JC, que, como digo, está evoluindo ben. Fora eso, temos os activos que vocês já coñecen, ben, como es Velomonte, seguimos tentando, non é unha operación de ventas simples, mas non desistimos, estamos aí tentando ver oportunidades. Termo Pernambuco é un activo que queremos vender, mas tamén non temos prisa. Agora, con la anticipación del contrato, es un activo que nos está girando entre 50 y 100 millones de fluxo de caixa por ano. Por tanto, tenemos un contrato de 17 anos pela frente. Por tanto, en fin, si ten alguna oferta interesante, vamos a avaliar. Mas non estamos desesperados por Termo Pernambuco. Es un activo que queremos ir, mas cuando llegue un precio razoable. Y fuera eso, en fin, no estamos continuamente avaliando nuestro portfolio, ¿no? El ejemplo de Baixo Iguaçu, eso que fue bastante claro, un activo que fue vendido en 1,4 billones de enterprise value, 1 billón de equity, y que nos daba un lucro líquido de 40 millones, ¿no? O sea, 4%. Hemos cogido ese dinero, lo estamos alocando en otro lugar de la empresa que inicialmente es amortización de dívida. Están viendo cómo está la tasa de euros actualmente, o en investimento en distribución, que también es un negocio con un riesgo moito máis baixo e con unos retornos máis adecuados. ¿No? Entón, en fin, estamos olhando máis. Noso foco agora es GIC, transmisión, concluir, avanzar con GIC y estar atento a otras oportunidades. Yo diría que eso es un poco el resumen de la parte de desinvestimentos. Cuanto a la renovación de concesión, se están acompañando de perto, el proceso está avanzando ben. Está previsto que no final de febrero ANEL ya coloque para deliberación el texto definitivo, que es aquel texto que salió no final do ano pasado, moito alineado con el decreto, e que todos nós fiximos contribucións. Esperamos que el texto definitivo seja deliberado no final de febrero, agora, o sea, de aquí a 2-3 semanas. Nese texto tiene unha cuestión que eu te comenté no último call de resultados, que para nós, en fin, non é razoável, que es la renuncia a los procesos judiciais. En fin, eso que todos fiximos contribuciones en ese sentido y esperamos que ANEL, bueno, pues esto se encamine adecuadamente. Una vez que ANEL delibera, apruebe ese texto, pues ya el propio decreto define una serie de plazos, ¿no? Nos tenemos un mes para manifestarnos su interés, por tanto, de final de febrero a final de marzo. A partir de ahí, ANEL ten máis outro mes para recibir los pedidos
y pasar para el ministerio que teria máis subministros. En definitiva, se todo camiña ben, estaríamos falando que no final do primeiro semestre deste ano podría ser un momento de finalización dese proceso. Mas entendemos que está avanzando de acordo con lo previsto en el decreto de renovación de concesiones que se aprobó o ano pasado. Muito obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta. É do João Pedro Herrero, do Santander. João, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. João, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo call e parabéns pelos resultados. Primeiro, eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre a receita de não faturado no trimestre, que a gente viu que ajudou o EBITDA. E, em segundo lugar, eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre as iniciativas de combate a perdas e os resultados também em 2024, e se poderiam passar uma perspectiva para esse ano de agora. Obrigado. Ok, João, muito obrigado. Bom, primera pregunta sobre la renta no facturada. Al final, en fin, la renta no facturada es un proceso automático, ¿no? Al final no ten mucha subjetividad, ¿no? Mes a mes, trimestre a trimestre, a gente faz el cálculo en función del consumo y lo facturado y ten realmente trimestres algo mellores, algo peores, mas que se explican pelo propio comportamiento do mercado, ¿no? Entón, eso que el mensaje aquí para vosotros es que a gente non mudou nada en este trimestre en cuanto a nuestra forma de calcular renta no facturada y si el resultado fue algo mejor de lo esperado, pues fue por el propio comportamiento del mercado. Aquí no tenía nada, en fin, nada a mencionar diferente de nuestra práctica habitual dos trimestres anteriores. Combate a perdas, los resultados, vosotros vieron, fueron bons este cuarto trimestre. É aso que na Neoenergía temos das 5 distribuidoras, 3,5 encuadradas, e media é Coelba, que a veces encuadra, a veces sae, mas temos 3 distribuidoras moito ben, que é Coserni, Electro e Brasilia. Coelba está no limite, ten trimestres que está dentro, trimestres que está fora, e noso grande desafío é Pernambuco. La situación en Pernambuco é complexa. Nós temos en Energía Pernambuco revisión tarifaria este ano. En abril deste ano temos la revisión que acontece en Pernambuco cada 4 anos e aí estamos vendo ya con ANEEL un ajuste na cobertura tarifaria para perdas. Que bom, faz todo el sentido, eso que ANEEL está sensibilizado con la situación que tenemos en Pernambuco, una situación bastante complexa y eso, por un lado, un aumento de cobertura y por otro lado, la efectividad de nuestras campañas de combate a perda, ¿no? que es un mix de muchas acciones, no solamente 6 personas, también refuerzo de equipos, en algún caso blindaje de red, en fin, es un cardápio bien amplio y que no siempre es el mismo en cada distribuidora, ¿no? Depende de... Entonces esperamos que en Pernambuco, aumentando la cobertura tarifaria por un lado y por otro lado continuando con esa curva de reducción de las perdas, pues esperamos que ese gap que hoy es grande, más de 2%, pues poco a poco podamos ir reduciendo y con eso acabar teniendo las 5 distribuidoras dentro de la cobertura, igual que tenemos en cualidad, igual que tenemos en la recaudación, tenemos también Electrofora, mas, en fin, el objetivo pues es ese, ¿no? Ir mejorando trimestre a trimestre la operación para estar siempre dentro de la cobertura tarifaria. Entonces, ya sé que en las perdas, João, ese sería un poco el resumen. Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Capelastegui para as considerações finais da companhia. Mais uma vez, muito obrigado, operadora. Bom, gostaria de deixar uma mensagem final reforzando nosso compromiso con todos os stakeholders da Neoenergía, pues llegamos ao final de máis un ano entregando resultados moito robustos. Como saben, noso foco na Neoenergía é a eficiencia operacional, a creación de valor a través de nosos activos e a entrega de resultados crecentes e sustentables. Unha das mellores maneiras de representar iso
é o expresivo crecimiento de nuestra vida Caixa, que desde o IPO creció más de 120%, alcanzando 2,8 billones de reais neste último trimestre do ano 2024. Seguimos investindo en nosas 5 distribuidoras, dando conta do noso expresivo crecimiento orgánico e provendo un servicio de qualidade a nosos quasi 17 millones de clientes. Prova diso é que encerramos 2024 con todas as distribuidoras dentro das metas da ANEEL de encuadramento de conjuntos no DEC e no FEC. 2024 tamén foi marcado pelas entregas e avanzos nos lotes de transmisión e camiñamos para enxergar en 2025 noso ciclo de crecimiento neste negocio. Quero tamén destacar o suceso na conquista da anticipación do contrato de reserva de capacidade de Termopernambuco, un traballo que envolviu a dedicación de varias áreas da Neoenergía e que crea moito valor para todos os stakeholders da Neoenergía. Por fin, teño certeza de que ao longo de 2024 reforzamos noso compromiso con a disciplina na alocación de capital, con foco na desalavancaxe e na rentabilidade, como demostrado nos recentes leilóns de transmisión, na OPA que realizamos en Neoenergía Coserne e na transacción de Baixo Iguazú. Para 2025, seguiremos investindo no crecimiento orgánico de nosas distribuidoras, manteremos o foco na entrega final dos lotes de transmisión e su posterior venda parcial a noso socio GIC, e manteremos a mesma disciplina da alocación de capital practicada desde 2022. Tudo iso para acelerar a desalavancaxe da Neoenergía, reforzar noso balance e crear máis valor para todos os nosos accionistas. Para terminar minhas consideracións finais, preciso agradecer a nosos accionistas, aos que confían en nós, e tamén a todos os colaboradores da Neoenergía que ano após ano cumpren seu papel superando os desafíos, entregando enerxía de cualidade e moitos resultados. Moito obrigado e teñan todos un bon día. A conferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2024 da Neoenergia está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.